Esse é mais um episódio do podcast Rural contra as Fake News. Lembrando que essa é uma iniciativa da Proeste do PET de Veterinária para trazer informações incríveis para você. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. E por falar em informação incrível, muito se fala sobre a perícia e o perito, mas como chegar a essa profissão ainda é um mistério para a maioria de nós. E a Miriam Cardinot, que é aluna do curso de Medicina Veterinária e já participou aqui com a gente, vai explicar para a gente como é que se faz para se trabalhar com a perícia. E ela vai explicar sobre a orientação da professora Isabelle Ângelo do Instituto de Veterinária. Fique com a gente e desde já agradecemos pela audiência. Eu vou deixar vocês com a Miriam e volto daqui a pouquinho. Muito se questiona no que fazer para se tornar perito. Essa falácia existe de que precisa existir uma faculdade específica para ser perito, se trata de uma fake news oriunda da falta de informação. Então, bora entender um pouquinho como isso funciona. Quando a gente se fala em seguir na carreira, existem duas possibilidades. A perícia civil, a judicial, que ela é mais relacionada com bens materiais, já vamos entender isso, ou a perícia criminal, né? Que aí a gente já entra em lesão corporal, entre vários outros assuntos que eu não vou me atentar aqui, mas eu já vou dar exemplos para vocês entenderem melhor. Mas vamos começar então com a judicial. O perito judicial, ele é chamado para esclarecer dúvidas. Ele é um especialista que opina sobre questões que lhe são submetidas pelas partes envolvidas ou pelo juiz, a fim de esclarecer fatos que auxiliem o julgador a formar a sua convicção. E de acordo com o inciso 1º do artigo 156 do novo Código de Processo Civil, ele diz assim: os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastros mantido pelo tribunal a qual o juiz está vinculado. Logo, para ser perito judicial, é necessário ter expertise na área da perícia a ser realizada. O primeiro passo, então, é o cadastro do profissional nos tribunais de todo o país. Depois da nomeação feita pelo juiz, o perito redigirá um laudo sobre o assunto. Cabe ressaltar que o perito judicial não tem vínculo com a justiça, não precisando ser concursado. Peraí, Miriam, não entendi nada, você falou muito difícil. Então, bora descomplicar isso aí. Gente, vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm um animal de estimação e você resolve levar ele para tomar banho no pet shop. Só que ao voltar do pet shop, seu animal passa muito mal e vem a óbito. E você estranha, tendo em vista que você leva ele recorrentemente ao veterinário, faz exame de rotina e ele está bem. Logo, você desconfia que seu animal foi lesado ali no pet shop. Você vai contactar o seu advogado que vai entrar com o processo. Nesse caso, a gente sabe sim que animais são seres sencientes, que sentem dor, que são capazes de sentir. Mas aqui você vai entrar com uma ação na questão do seu bem material que foi lesado. Na lei, o animal ele é um bem, né? Então, para entender o que realmente aconteceu, né, a culpa é de quem? É sua, é do pet shop? O juiz vai chamar esse tal profissional com expertise, que tem que ser o quê? Cadastrado no Tribunal de Justiça. Ele vai acessar esse cadastro e ele vai chamar um veterinário nessa área, que então vai analisar, pode ser solicitado uma necrópsia, ele vai analisar os exames daquele animal, ele vai entender o que aconteceu, né? Para a gente saber a verdade. Lembrando que o perito, tudo que ele faz é baseado na ciência, tá? Nada ele tira da cabeça. E ele também não pode ter relação com as partes. Esse perito nomeado pelo juiz não pode nem ser seu amigo, nem amigo do dono do pet shop, nem ter nenhum tipo desse vínculo, ok? Ah, mas Miriam, como é que eu vou saber se esse perito que o juiz chamou, esse veterinário, ele é confiável? Aí entra a figura dos assistentes técnicos, tá? Os veterinários em questão, eles também podem, enfim, qualquer pessoa com diploma superior, também podem atuar na perícia como assistente técnico. Ou seja, é um veterinário da sua confiança que vai analisar se aquele perito nomeado pelo juiz está fazendo o trabalho certinho. Se não tem nenhuma discordância naquele caso. E vale ressaltar que a parte que está sendo acusada, no caso o pet shop, também vai ter o veterinário dele. Afinal, eles também não querem ser lesados, né? Muitas pessoas, elas processam esses locais sendo que esses locais não têm culpa. Então, é necessário averiguar realmente para saber, para se fazer justiça, para saber qual é a verdade. E o perito,
independente se da esfera judicial, que a gente está falando agora ou não, ele tem a função de provar a verdade, né? De demonstrar a verdade baseado em métodos científicos. Essa é a figura do perito judicial. A gente já vê aqui que não tem uma faculdade específica. Foi um veterinário da área que se cadastrou ali no Tribunal de Justiça. Então, a princípio, ele tem que ter um diploma de graduação. Guardou essa informação. Então, vamos lá para a esfera criminal. Quando a gente tem, por exemplo, foi constatado que seu animal sofreu maus tratos, que um funcionário, né, daquele pet shop, ele bateu no seu animal e seu animal veio a óbito, tá? Aí a gente vai ter mais um processo em outra instância. Vai ser um juiz novo, um novo processo. Então, aquele pet shop ele vai ter que te pagar por danos materiais e responder esse processo de maus tratos. Aí, gente, entra a figura do perito criminal, tá? Vou dar um outro exemplo. Alguém denunciou um criador clandestino de bulldog francês. Vamos dar um exemplo. A polícia foi acionada. Chegando lá, os animais estavam com o score corporal baixo, ou seja, magros e meio a fezes, sendo maltratados. As matrizes, né, as mães, que geralmente... aquelas cadelas estavam sendo exploradas, sem nenhum tipo de sanidade, sem nenhum tipo de cuidado médico veterinário. Foi constatado maus tratos. É importante ter um perito criminal daquela equipe policial. Então, a polícia, quando chega nesse estabelecimento, ela vai ter um perito veterinário ali. Ele é um policial, perito policial. Mas como ele chegou ali? Através de concurso público, galera. Ele teve que ser graduado em medicina veterinária, passar por todo o processo de concurso público, que existe uma série de etapas, que já é papo para outro podcast. E então, ele compõe aquele corpo daquela polícia. Tá? Mas, Miriam, se não tiver um perito veterinário na equipe policial, pode o delegado, então, chamar 2 pessoas, no caso, 2 médicos veterinários idôneos, tá? Para prestar aquele serviço. Esses aí também é uma outra figura de como o veterinário pode estar incluso dentro de uma rotina policial. Só que eles não recebem, tá? Eles fazem isso em prol da sociedade. Tendo em vista que a polícia, ela está aqui para o quê? Para resguardar nossos direitos como cidadãos. Então, o veterinário ele vai fazer isso de bom grado, tá? Ele é perito ad hoc. Se chama perito ad hoc. Agora, aquele perito daquela equipe, que é o perito criminal concursado, ele recebe, tá? Ele é um funcionário público, tá? Conseguimos entender? Então, depois que eu falei isso tudo para vocês, expliquei, a gente consegue perceber que não existe uma faculdade específica para ser perito, né? O que você precisa fazer? Estudar, né? Vai ser graduado numa área, numa determinada área, e então se capacitar ou para perícia civil, ir lá se cadastrar no Tribunal de Justiça, ou fazer concurso público para ser perito criminal. Não tem como ser perito criminal de outro jeito, tá? Concurso público. Repito, estudar, né? Existem alguns cursos que são elencados para poder fazer parte do corpo da polícia. Alguns editais de polícia, eles só colocam lá, perito criminal. Eles só pedem curso de graduação, qualquer nível de graduação. Porém, a tendência é que eles restringam mais isso. O que eu tenho observado é que alguns editais não trazem a especificação dos cursos, eles estão sendo reescritos, eles não estão sendo aceitos, porque existe uma defasagem na área e a gente precisa, sim, realocar cada pessoa, cada perito para a sua área. A gente precisa de peritos em laboratório, precisa de peritos que fazem análise de sistema, precisa de peritos contábeis, físicos, médicos, veterinários. Então, você colocar uma generalização não é tão interessante, tá? Então, algumas polícias civis, elas têm feito isso. E quais são os cursos que são mais chamados? A gente tem biomedicina, ciências biológicas, enfermagem, engenharia, farmácia, física, geografia, geologia, matemática, medicina, perito médico legista, né, gente, que fica ali no IML, medicina veterinária, ó o nosso curso aqui, odontologia, psicologia, química, tá? Então, o que a gente tem observado é essa tendência. Então, para eu me despedir de vocês, espero que tenha ficado claro essa questão, tá? Não existe faculdade específica para ser perito.
tá? Existem alguns tecnólogos na área, mas a maioria dos concursos, sinceramente, gente, não aceita. Ah, quero me capacitar melhor, sei lá, faço medicina veterinária, quero fazer um tecnólogo. De bom grado. Agora, eu vou fazer só o tecnólogo, vou conseguir ser perito criminal? Dificilmente. Vou conseguir ser perito judicial? Não. A gente precisa de um profissional naquela área específica. E esses tecnólogos, eles são muito generalistas. Então, a maioria dos concursos não aceita. E perito judicial, você tem que ser formado, você tem que ser um perito, exatamente, né? É isso que significa perícia, expertise em determinado assunto. E o tecnólogo, ele não abrange esse tipo de necessidade, tá? Então, me despeço de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só seguir a gente no Instagram, @lifor.ufrrj. Me coloco à disposição. E me despeço aqui, em nome da Liga Acadêmica de Medicina Veterinária Forense, a Lifor, e agradeço pela oportunidade. Até mais! É muito mais simples do que parece, né, pessoal? Então fica a dica para quem se interessa em trabalhar nessa área que é tão promissora e também tão curiosa. E se não é você, mande esse episódio para quem tem interesse em entrar nessa área de trabalho. E para você que ficou até agora conosco, muito obrigada e te aguardamos também na semana que vem. Um grande abraço e até o próximo episódio.